É isso, então. Morena, acho que vai ser rápido. Aham, tá bom. Bom, eu acho que tá tudo certo. Acho que tá gravando aqui, tô gravando o áudio, tô gravando a Por que que tela eu do não tô te celular e tô gravando. vendo? Você não tá me vendo? Ah, é porque eu Clica acho que do é. ladinho. É, você tem que clicar nessa carinha, nesses duas pessoinhas em cima. E aqui no computador, tô gravando nós duas lado a lado. Eu espero. Oi, gente, sou eu aqui de novo para mais um vídeo do canal A Gingeri. E hoje eu estou fazendo a segunda parte, junto com Morena Mariá. Não, é lá de Oi, cá. gente. A gente começou essa conversa lá no podcast dela, falando sobre Black Skin. E aí muita gente me pediu, Asa, faz análise do Black Skin. Asa, vai! E aí resolvi fazer. Mas eu não vou fazer sozinha. Vou fazer com a Morena. E esse é um episódio que é, na verdade, a segunda parte da nossa análise. Nós começamos com a primeira parte falando sobre a água sendo o eixo suleador da nossa análise. E esse podcast saiu lá no Fale Afrofuturo, da Morena, e hoje está saindo a segunda parte. É tipo uma venda casada, entendeu? Morena, se apresenta aí. Oi, gente. Muito prazer estar aqui. Queria primeiro, enfim, agradecer o convite e também todo mundo que está assistindo, que vai dedicar um pouco de tempo, né, para assistir isso aqui, porque eu sei que não vai ser curto. E eu sou a Morena, eu pesquiso afrofuturismo, é o que eu mais gosto de fazer, digamos assim. E tô aí nessa caminhada e tô a fim de dissecar essa obra da Beyoncé, de destrinchar os significados, da gente entender um pouco mais do que está por trás desse discurso dela, enfim, dessa obra que eu achei sensacional. E a gente sabe que a Morena é uma mãe, uma pessoa que sabe muito sobre Afrofuturo, uma grande amiga, a gente faz bastante coisa juntas. Então, também sigam lá o podcast da Morena, o Instagram da Morena, que tem várias coisas muito interessantes, bem parecido com o meu conteúdo também, de acender o sol, conteúdo afro-referenciado, conteúdo levanta e anda, vamos acordar minha gente. Então, vão lá e sigam a Morena também. E antes da gente ir para a análise de Black King, Marlon, solta a vinheta. Tudo para acender o seu som. Ainda bem que meu microfone não é tão bom e não tá pegando a bagunça do meu vizinho, que tá uma festa, sabe? Então, hoje aqui, pro vídeo do canal, a gente vai fazer uma análise partindo do elemento raiz e árvore. Por que isso? Porque não sei se vocês perceberam, mas a presença da raiz e da árvore, principalmente dos embondeiros, dos baobás, é muito presente em toda a obra, todo o filme Black King. O que você acha disso, Morena? Olha, quando a gente falou de dividir o roteiro, né, o conteúdo em duas partes, era tanta coisa que eu não sabia como pegar tudo aquilo e dividir em duas partes. Primeira coisa, já deu uma crise existencial. Mas eu achei que as escolhas que a gente fez foram muito legais, especialmente essa parte, né? Porque muito do que está presente, da discussão que a Beyoncé vai suscitar nessa obra, tem a ver com ancestralidade, né? Eu acho que a ancestralidade é a espinha dorsal de Black King, assim, para a gente começar a falar, não tem como falar de Black King sem falar de ancestralidade, sem falar desse olhar filosófico africano, enfim, dessa perspectiva em termos do que é a vida mesmo, né? E de quem somos nós dentro desse rolê todo, dentro desse ciclo de vida. Então, eu acho que entender o que é raiz e o que é árvore dentro dessa parada toda é a chave de entender a obra como um todo. É isso. Eu até escrevi uma análise afro-referenciada de Black King, em que eu sugeri que uma possibilidade de análise seja a ancestralidade cíclica, que é uma perspectiva, né, de continuidade, uma compreensão de tempo de muitas etnias africanas, como, por exemplo, as Banto, Bakongo, Chope, Zulu, que aparecem muito no filme, mas também das compreensões, por exemplo, Yorubá, que também aparece muito no filme. E eu acho que isso tem alguma coisa com o afrofuturismo, não? Tem tudo a ver com o afrofuturismo, porque, enfim, afrofuturismo, não vou entrar aqui em detalhes do que é o termo. Para quem quiser saber o que é, vai lá no meu podcast ouvir. Tá no Spotify, ouve lá. Tem episódio do zero, para quem quiser entender. Mas, assim, afrofuturismo, a grande questão central do afrofuturismo tem a ver com esse processo de perda que a gente sofreu, né, de roubo, de sequestro do que é nosso, culturalmente falando. E aí, para a gente fazer esse movimento de sankofa, de retorno
ao passado para que a gente consiga vislumbrar imagens de futuro. Então, basicamente é disso que o afrofuturismo está falando. A gente precisa conseguir entender de onde a gente veio, quem são essas pessoas que vieram antes da gente, qual é a nossa ancestralidade, quais as contribuições que essa ancestralidade deixou para nós, para que a gente consiga se entender no presente, entender o que está acontecendo, ter, como diz a Asa, lucidez, né? Ter foco para conseguir produzir esse futuro de acordo com imagens que a gente considere positivas, né? Com os nossos critérios, com os nossos valores, né? E não segundo os valores de outra pessoa, de outra cultura, de quem tá fora do que somos nós, né? Então eu acho que Black King está falando sobre essa realeza, né? Preta rei mesmo, mas por quê? A gente precisa entender, não pode ficar num discurso superficial estético de nós somos bonitos e vestimos roupa de oncinha e brilho sem a gente saber por que a gente usa brilho e roupa de oncinha, né? A gente precisa... Onde é que está o fundamento, né? Exatamente. Onde é que está esse fundamento? Até para a gente não cair na cilada que é de ser definido pelo outro, né? Eu acho que o afrofuturismo também está questionando um pouco esse outro que está sempre definindo quem nós somos e que, consequentemente, define esse futuro. Então, se a gente quiser, de fato, romper com esse processo que está acontecendo e que vem acontecendo há séculos, a gente precisa conseguir olhar para esse passado primeiro, né? A gente não vai para lugar nenhum sem saber de onde a gente veio. A gente fica perdido. Então, eu acho que é um pouco disso que tem a ver afrofuturismo com ancestralidade, com Black King. Eu acho que está tudo conversando, né? Gente, aí, pensando muito nessa questão da raiz, e a raiz ser um arquétipo da ancestralidade, para quem não sabe, a compreensão de que na copa das árvores é a morada dos ancestrais, é uma compreensão de ancestralidade vinda de África para cá e que se manifesta também, por exemplo, nos terreiros de candomblé. A gente tem no candomblé a figura do orixá Iroko, do Inquice Tempo e do Voodoo Louco, que são 3 entidades arbóreas que foram legadas para a gente, né, nessa herança de diáspora que nós temos. Então, quando Beyoncé já traz essa ideia, principalmente em Alred, né, Morena, aquela cena inicial com aqueles homens em azul, que a gente vai explicar que são os ancestrais, mas já dando spoiler. Quando a gente vê aquela cena com os ancestrais na Copa, isso remete diretamente a essa mensagem, a esse significado que é bastante africano e faz parte da unidade cultural de África e diáspora. Então, a gente percebendo isso, né, e vimos muito que o matriarcado se manifesta na água, e a gente viu que o matriarcado também se manifesta na raiz. Mas também vimos, né, Morena, que há aí, em Beyoncé, em Black King, uma reivindicação pela ancestralidade masculina, né? Ela parte do matriarcado, desse arquétipo mesmo de Isis, lactante, de Alset, né, e Heru, e até se a gente pode pensar em Nossa Senhora, né, e seu filho, ela parte desse arquétipo, mas na verdade sem em nenhum momento lançar mão da presença constituinte do arquétipo ancestral masculino. E aí eu vejo isso na figura daquele homem azul, que é como se fosse um ancestral direto que zela, Simba, toda a narrativa, mas que em Alred, quando ela começa a dançar com o ancestral à frente, com esse personagem à frente, e ela imitando todos os passos, isso para mim dá essa dimensão do ser cíclico, da ancestralidade cíclica. O que você acha disso? Para mim, a primeira coisa que eu fiquei me perguntando é por que o nome do filme era Black King. Eu sei que é por causa tem a relação com o Rei Leão e tudo mais, e isso é muito óbvio, né? Mas eu fiquei me perguntando por que King, né? Por que rei? Por que não rainha? Por que não... Enfim, eu fiquei me questionando muito sobre isso, assim. E ela, desde o início, por que é um menino, né? Por que esse bebê que ela traz e que, enfim, depois a gente vai fazer essa analogia com o Simba e que vai se tornar o personagem principal da narrativa, porque ele é um menino, né? Eu fiquei me questionando, mesmo sendo um filme que dialoga diretamente com o Rei Leão, existem vários porquês por trás dessa escolha, né? E ela poderia ter feito essa escolha de muitas formas, ela poderia ter aberto isso, ter deixado isso sem definição, esse personagem assumir várias caras, e ela escolheu assumir somente rostos masculinos, né? Ela escolheu que os homens tivessem um protagonismo nessa narrativa. E isso, para mim, é muito
comunica algo muito forte, né? Que eu acho que o momento que a gente está vivendo na diáspora é um momento que, especialmente os homens negros, têm sido cada vez mais diretamente atacados, né? A violência contra os homens negros tem acontecido de uma maneira cada vez mais exposta. Eu não estou dizendo que está piorando nem que está sendo mais brutal, mas essas imagens de homens negros morrendo, elas estão se tornando algo naturalizado, corriqueiro. Esse filme traz tanta imagem de homens negros em posições positivas, né, em situações em que eles não são bandidos, nem estão matando ninguém, nem estão morrendo de uma forma horrorosa. E ela trouxe uma variedade gigantesca, né, de situações onde os homens negros estão como criança, como velhos, como adultos, Possibilidades de curtindo. vida, né? Ela traz um Exatamente, são fôlego de vida para esses homens negros. E eu acho que quando ela traz o Jay-Z como Simba, ela está trazendo também essa discussão, porque o Jay-Z ele é um exemplo de homem em descarrilamento da diáspora, né? Eu não sei se você conhece a história do Jay-Z, mas ele teve, sim, toda aquela trajetória de homem negro subalterno que poderia ter caído, né? No mundo, no submundo, se eu não me engano, ele atuou com drogas, sendo de drogas, essas coisas todas, mas que, de alguma forma, ele vai ali conseguir criar uma ponte sobre o abismo, né? Eu acho que, na verdade, é isso. E eu acho que isso fica muito nítido em Mood Forever, quando o Jay-Z incorpora esse Simba, herói, né? Homem negro descarrilado, que encontrou algum tipo de recarrilamento na fama e no dinheiro, mas que no fundo, nas subcamadas dessa performance, quando tem a cena dela e dele de mãos dadas na frente de um quadro, né, em que ela está ali representando o matriarcado, o que eu acho ali é que ele, simbolicamente, ele vai estar falando que ele está buscando a família, ele está buscando a unidade, né, o respeito por aquela família, coisa que há pouco tempo atrás a gente sabe das polêmicas, né, dele com traição e tudo mais. E aí eu achei que era meio que um voto de confiança que ela deu nele. O que você acha disso? Olha, entrando no mood fofocalizando, eu acho que eu acompanho já há algum tempo essa relação, porque eu acho que eles são um grande exemplo do que é um casal preto, heterossexual, cisgênero na diáspora. Eu acho que eles são a aspiração da maior parte da juventude dessa geração, assim, até 40 anos. Eu acho que eles são a grande representação de casal negro, né? Então, eu acompanho eles há algum tempo. E é curioso essa evolução do discurso de Lemonade, né? De antes de Lemonade, na verdade, mas enfim, eu acho que em Lemonade ela coloca os demônios. Virada. Ela coloca os demônios para cantar mesmo, para sapatear no filme. E aí eu acho que as coisas começam. Ela começa a falar sobre isso. Eu acho que isso é uma coisa que a Beyoncé. Eu acho que ela até traz de uma maneira muito transparente, né? Ela e ele também. Eles trataram isso, eu acho que de uma forma artística muito bacana. Eles poderiam E fizeram simplesmente dinheiro, né, baby? Igual aquela turnê que eles fizeram. Estamos em crise, vamos reatar com uma turnê internacional para fazer Mas cash. então, eu acho isso um tratamento artístico muito interessante, porque eles poderiam ser que nem todas as celebridades que só passam por crises e aí isso gera escândalo e vende tabloide para branco rico, sabe? E eles falaram: beleza, a gente está passando por uma crise, a gente vai tratar isso artisticamente, vai falar sobre isso, vai ganhar o nosso dinheiro. Então, assim, isso parece muito a Jada Smith e o Will Smith total. naquele DR lá no programa dela. O Marlon depois bota aqui o DR, eu acho gente. maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Porque se eles não fizerem, a verdade é que a verdade sempre prevalece. As pessoas vão saber, vai vazar, os tabloides vão falar e todo mundo vai ganhar dinheiro com isso, sabe? Vai para os sofás de fofoca todos. E aí eu acho incrível que eles façam um tratamento estético, artístico em cima disso, criam um discurso que a gente sabe que não é a realidade. Eu acho isso muito importante pontuar. O que vai para um trabalho artístico não é a realidade das pessoas, o cotidiano.
A gente tem essa É sempre ilusão. bom falar, né? Porra, a gente tem essa ilusão, mas impossível, assim. Aquilo ali não é a relação daquelas duas pessoas. Lemonade para Black King, a gente vê uma mudança muito grande no discurso da Beyoncé como artista e também, aí me permito falar, como mulher preta, como uma mulher que se posiciona e entende o que ela pode fazer dentro da estrutura de vida que ela escolheu, né? Que é ter uma família com esse cara. O que ela pode fazer sobre isso para que isso seja uma experiência de equilíbrio, de saúde, né? Eu acho, uma relação Você acha que, de saudável. alguma forma, o fato dela ter se tornado mãe, né, da Blue Ivy, fez uma diferença na Fez uma maturidade diferença. dela como artista? Eu acho que isso é fruto dessa segunda gravidez, na verdade. Eu acho que a segunda gravidez veio para ela porque ela engravidou de um menino, né? Ela engravidou de gêmeos, mas um dos bebês é um menino. E eu acho que isso deve ter pesado bastante, assim, eu que tive, você que tem uma menina, eu tenho uma menina, a gente sabe que ter um filho e dependendo aí do, enfim, do gênero do filho, o quanto isso vai atravessar a gente, né? O quanto a gente se coloca no lugar desse filho, a gente se coloca no nosso lugar como mãe, né, dessa criança, de criar expectativas e não só para essa criança, mas para o mundo que a rodeia, né? Como que esse mundo vai receber o seu filho? E isso começa a gerar necessidade de ação. E aí eu acho que Black King é também uma resposta da Beyoncé a essa necessidade de ação que o nascimento do filho dela trouxe para ela, porque é um homem preto, né? Querendo ou não. Um Não menino à toa o preto. filme é dedicado a ele, né? Ao filho dela, Exatamente. assim, eu achei muito bonito, assim. E aí, a gente pode falar, por exemplo, que é um filme que tem uma das suas linhas, né? Uma das suas possibilidades de construção, ela é essa ancestralidade, assim, e a gente percebeu que essa ancestralidade é metaforizada na figura das árvores. Mas você viu ancestralidade mais o que, Morena? A figura que eu mais gostei, já que a gente vai falar de Already, enfim, a gente escolheu focar mais nessa parte do álbum, a figura que eu mais gostei de ancestralidade é a figura daquele cara com a cobra, quando ele entra, já iniciado, já passado aquele Paranauê inicial, ele entra naquele galpão, e aí vem um homem, né, com uma espécie de cetro, de bengala, que nós, que somos macumbeiros, conhecemos muito bem. E aí esse cara vem com essa cobra e aí pergunta para ele, quem é você? E aí eu acho que essa pergunta é a pergunta que todas as A pessoas... pergunta-chave, né? Essa é a pergunta, sabe? E E como eu aí é falei a com você pergunta lá com no a qual eu me podcast, identifico, assim, é a pergunta que me move, né? Quem eu sou? E quem eu sou nesse lugar aqui que a gente vive, que é a diáspora, eu acho que essa pergunta é feita para ele nesse momento justamente porque tem um significado, né? Você tá num lugar e você não saber quem você é, não saber de onde você veio, não saber, você se sente vazio e isso te leva a lugares psicológicos e espirituais muito ruins. Se você for por esse caminho de continuar sem saber quem você enlouquece, você, enfim, você fraqueja, né? Como a sua cabeça ela não aguenta não saber quem você é. Então, acho que essa e busca ela começa é com você, importante. a palavra viva, né? Mas antes de ir para isso, assim, esse personagem que você está citando, né? Esse homem que faz que para mim ele é Exu, né? Dentro da nossa compreensão, ou então ele é Papa Legba, como a gente já falou lá no podcast. E aí, tá curioso? Vai ter que ouvir o podcast da Morena, o Falha para o Futuro. Mas lá, para mim, ele é muito mais uma figura próxima a Papa Legba até do que Exu, até principalmente pela presença dele na diáspora haitiana, ali também no sul dos Estados Unidos. Ele é uma figura, uma entidade presente no imaginário cultural e social dos negros ali, mas o que mais me interessa é que ambos, eles são figuras portais, assim, figuras do caminho, figuras da encruzilhada, e é como se, né, na leitura que eu fiz sobre Negro Rei, né, vou deixar na descrição o link do artigo, aquilo ali é o momento do início da jornada do herói, em que dali, a partir dali, não tem mais volta. É o momento em que ele recebe, né, dessa figura guardiã das encruzilhadas, do caminho, o último quê de sabedoria, que é quando ele fala, o refrão da música, né? Que macacos não correm com o leão, né? Isso, alguma coisa assim, esqueci. Mas o Marlon vai ajeitar.
Mas macaco corre com leão, ovelhas não corre com qualquer coisa, eu esqueci completamente. Mas isso é um adágio, assim, até a própria construção dos dois versos lembra muito aos provérbios africanos, né? Então, é como se, o último ensinamento desse homem que vai abrir a porta para você para o outro espaço, o espaço especial, o espaço das provações, da jornada, né, do crescimento, ele vai te dar ali um presente que é para você se lembrar que você não pode deixar de ser você por motivo nenhum, né? Então, quando ele fala leão, né, não é que ovelhas não correm com leão, alguma coisa assim, ele está dizendo, e ainda por cima está fazendo referência ao filme de 94, mas ele está dizendo que o redondo não cabe no quadrado, né? A sua humanidade ela não pode ser negociada, você não vai mudar, não deveria mudar tanto assim em prol do mundo, assim. E isso, quando a gente vai na narrativa de 94, quando Simba chega nesse mundo Hakuna Matata, que é o mundo especial, né, ele vira vegetariano. E o leão vai viver com 2 presas dentro da cadeia alimentar, porque o leão come javali, por exemplo. O Timão teria virado. Ele passa a comer verme, né? É muito simbólico isso, né? Um leão comendo verme, né? Exatamente. Ele se destitui tanto da sua humanidade leonina que ele muda o seu comportamento na inteireza, né? Isso tudo para participar dessa fuga dele da sua realidade, de enfrentar a morte do seu pai, tomar o seu lugar no trono, né? E enfrentar o seu tio, o vilão da trama, o antagonista. Então, veja, essa mensagem desse homem com essa cobra, não à toa uma piton, povo do voodoo do Haiti, tem muita coisa que se relaciona a Dan, a essa imagem. Ele está fazendo isso, na verdade, relembrando, assim, é como se fosse um diálogo, um intertexto com o filme anterior, em que a gente sabe que o Simba, sim, deixou de ser ele mesmo para viver um carpe diem, por exemplo. E isso é bem genial. Eu acho que tem uma relação muito grande com o que acontece com a gente na diáspora, né? A gente passa a querer ser branco. E é uma coisa que a gente nunca vai ser. Um leão nunca vai ser um antílope, um leão nunca vai ser um javali, um leão não deveria comer vermes, né? Então, eu acho que é o nosso caso, assim, a gente vive num mundo que não é nosso, um mundo que nos odeia, um mundo que nos trata como alienígenas, né? A gente não faz parte, né? A nossa língua é outra, a nossa comida é outra, a nossa forma de se relacionar é outra. Nós somos seres fisicamente diferentes dos seres que estruturaram essa sociedade. E aí a gente vem para cá e é obrigado a se inserir aqui e começa a querer se inserir. Aí é que é o problema. E aí eu acho que o quem é você é a pergunta-chave, porque a gente, mesmo depois que ascende, e aí esse diálogo com o Mood Forever é muito importante, porque quando a gente ascende, os nossos parâmetros de sucesso, de felicidade, continuam embranquecidos. A gente continua achando que ter o carrão é ser bem-sucedido, né? O que é ser um rei? O que é ser um rei para a sua perspectiva? É um questionamento que eu me faço todos os dias, né? Ter sucesso é o quê? O que é ser uma boa pessoa? O que é ser uma boa mãe? O que é ser uma boa amiga? Quem define isso? Porque os nossos parâmetros todos são definidos pela branquitude e pela sociedade ocidental, pela vida que a gente vive aqui. A gente veste uma roupa de branco, come comida de branco, se comporta como branco, fala como branco. Então, como é que a gente pode fazer esse retorno e questionar quem sou eu o tempo inteiro, né? Porque aí a gente começa um processo de se reconhecer. Teve uma coisa que você falou também sobre essa parada de perdendo quem você é. Tem um verso da música, eu não lembro de qual música agora que a Beyoncé fala: não deixa essa vida te enlouquecer, né? Ela fala para ele, né, pro menino. E é isso, é muito fácil da gente enlouquecer, é muito fácil da gente se perder no meio de estudo e alisar o cabelo e fazer uma rinoplastia, e aí a gente vai perdendo cada vez mais, e aí a gente casa com uma pessoa branca, nosso filho nasce branco, e a gente fica para sempre preso numa solidão, né? Numa solidão de não saber quem a gente é, numa crise existencial, porque muitas vezes nem quem está ao nosso redor
quando a gente ascende socialmente, esse movimento de ascensão, muitas vezes é um movimento de embranquecimento, porque ao seu redor só tem gente branca, e aí você não se reconhece mais, você não sabe quem você é. Então, para mim, esse movimento que Beyoncé e Jay-Z fazem de ascender socialmente, eu tenho muitas críticas, também como você, já sei sua opinião um pouco sobre esse processo de enriquecimento, mas a importância deles fazerem isso juntos, né? Deles crescerem, fazerem esse processo de enriquecer e de estarem nesse lugar de figuras referência juntos. Isso a gente não vê muitos casais pretos como figura de referência, né? E muitos homens pretos e mulheres pretas que ascendem, escolhem estar com um parceiro preto, não estão com o parceiro preto só porque foi o único que sobrou, mas porque é aquela pessoa ali que eu escolhi para estar do meu lado e construir esse ciclo da vida, né? Então, eu acho muito importante. E a dinâmica americana social também, ela acaba que empurra muito mais para esse tipo de relação também. Né? A sociedade americana, ela ainda é segregacionista, assim, e a sociedade brasileira não, a sociedade brasileira é integracionista, então vai exaltar a miscigenação e tudo mais. É porque eu acho que é bem complexo analisar essas coisas. Agora, eu preciso também concordar com você que, assim, a Beyoncé e o Jay-Z, eles são frutos da indústria cultural norte-americana imperialista, né? Então, se ela faz uma estreia mundial, chancelada pela Disney, gente, faz parte do rolê, faz parte desse bonde. Ela é fruto disso. E quando você falou, Morena, sobre essa questão da estética e tudo mais, a gente sabe também o quanto a estética dela é uma estética muito mais palatável para a branquitude afro-americana do que outras cantoras, outras estéticas, né? A gente sabe que tem esses atravessamentos. E eu não sei, assim, eu não sei você, mas aquele quadril da Beyoncé, não sei não. Aquilo ali, não sei se é tipo natureza. Eu acho meio esquisito também. Eu sempre achei aquele formato meio Kim Kardashian, sabe? Entendeu? Mas é aquilo, enfim. vamos saber, né? Enfim, não estou aqui para dizer isso, mas eu acho muito legal isso que você falou, porque especialmente quem tem pele clara, e aí aqui no Brasil, acho que a maior parte das pessoas que se identificam como negras são pessoas de pele clara, é muito importante a gente entender o papel que a gente tem, né? Qual é o papel que a Beyoncé cumpre nessa indústria cultural, né? É uma mulher preta de pele clara, com essa estética palatável, com esses traços. Que usa lace de cabelo liso. Ela não usa, dificilmente, assim, eu não vou dizer que ela não usa, porque usa sim, mas dificilmente ela tá com lace crespa, né? E fora que eu não sei se eu sei como é que é o cabelo dela. Esse cabelo cacheado, desde Lemonade ela já aparece com esse cabelo cacheado, que dizem que é o cabelo dela. Eu acho que deve ter algum enchimento ali, mas a raiz, a textura do cabelo cacheado já é bem o cabelo dela mesmo. Nesse filme, o que eu tava querendo dizer com relação a esse papel das pessoas de pele clara, que eu acho que a Beyoncé se toca, eu acho mais nessa obra, é que a gente que é considerado palatável, né? Eu, você e a Beyoncé e outras pessoas de pele clara, a gente é considerado palatável e a gente recebe alguns mimos, digamos assim, né? Pra gente não destruir a estrutura da porra toda, né? Porque, enfim, nós somos numericamente muito expressivos, e aí, se a gente de fato ficar puto, pode dar ruim. Então a gente ganha uns mimos, assim, né? Umas passabilidadezinhas, né? Uns biscoitinhos, né? De ser considerado bonito, porém sexualizado, né? Tem essas coisas, né? Você vai conseguir beijar mais na boca, mas ao mesmo tempo ser assumido nem tanto. Então, a gente vai... A humanidade vai ser sempre negociada em todas as escalas porque você é preto, mas Exatamente. vão ter atravessamentos dessa negociação. Exatamente. Vai rolar uma tensão nessa negociação. Você vai receber algumas autorizações, digamos assim. E eu acho interessante que o que ela faz em Brown Skin Girl é que ela pega esse card que ela recebe, e eu achei muito legal as mulheres que ela escolheu para estar nesse. Então vamos falar de Brown Skin Girl. Vamos falar de Brown Skin Girl. Ela pega esse card para fazer esse papel, né? Já que vocês me deram esse card de passabilidade, então eu vou aqui trazer quem eu acho que tem que estar aqui. E eu acho que esse é o papel das pessoas de pele clara, né? A gente tem que parar de achar que a gente chegou nos lugares porque a gente é melhor, porque a gente é bonito e porque a gente é escolhido por Deus, sabe? Tem um rolê meio eu acho que essa questão da beleza fala muito
pra gente, assim, né? Eu me identifico aí nessa parada, no sentido de que, sim, há sim uma exaltação à beleza das pessoas de pele clara, olhos claros e tudo mais. E isso pode ser, sim, bastante alienante, né? Uma Então, boa e realmente uma tem que ficar armadilha, porque ligado. aí você continua colaborando para que aquela estrutura continue rodando. Então, eu acho que o que ela tentou fazer, eu acho que agora ela começa a acordar para a importância disso, assim. O que ela tenta fazer nesse álbum, eu achei muito bacana também. Tem aquela cena em que a Red, que ela tá dançando com uma porrada de cara preto, assim, tem uma multidão de homens negros, assim, ela tá no meio e dançando. Eu achei essa imagem muito bacana, muito expressiva. E talvez ela esteja num processo de compreender que papel é esse que ela tem que cumprir. Então, esse vídeo vai ficar muito longo. Gente, se você tá aqui, se inscreva no meu canal, assista os vídeos, porque a gente tá monetizando. Ó, tem curso África e Diáspora, é só clicar no link. O curso de setembro, as inscrições já estão abertas. Tem o meu e-book de rasgos, que também tá aqui no link. Tem o meu novo site, que Marlon vai botar aqui, com todo o meu portfólio. Morena, fala seus arrobas, aproveita. @Morena Maria, Maria com H no final, lá no Instagram. Tô no Twitter também, mas no Twitter eu só falo potoca, não falo nada que preste. E tô no @Fale Afrofuturo, que é o Instagram do projeto de educação que eu criei, que é o Afrofuturo, falando sobre cultura africana pela ótica do afrofuturismo. A gente está chegando já agora nesse segundo semestre com curso online, então estou terminando o processo de fechamento desse rolê que começou no semestre passado e é isso, acho que a gente está no podcast também, você consegue ouvir a gente na plataforma da Olá Podcasts e no Spotify. Porque é isso, a Beyoncé com Black King, ela é tipo assim, o levante e anda da Emicida, entendeu? Tipo, ó, levante e anda, não dá mais tempo não, estamos morrendo, estamos nos ferrando, entendeu? A gente precisa se entender enquanto unidade de povo, e aí aparece a bandeira americana com as cores do RBG, né, o vermelho, preto e verde, e aí lembrando que agosto é a bandeira pan-africana, faz 100 anos, né, porque fazem 100 anos da primeira convenção para o progresso dos povos negros no mundo, que aconteceu em 1920. Se você não viu isso, vai lá no meu vídeo sobre Marcus Garvey, que eu explico tudo direitinho para você. E agradecer vocês que acompanharam até aqui. Percebam, a gente não conseguiu esgotar. Então, Morena tem esse podcast que eu fiz com ela. Esse vídeo aqui é a segunda parte dessa análise que a gente começou lá no podcast dela. Então, vai lá, vai ouvir no Spotify, vai depois também dizer pra gente o que achou, se as análises ficaram muito diferentes, se a gente viajou na maionese, se somos crazy. Diz pra mim se você gostou da presença da Morena aqui, se você quer que ela volte, deixa no comentário. Enfim, me ajudem a furar bolhas, mandem esse vídeo para todo mundo, porque é isso, né? O conhecimento só acontece na partilha. Eu vou deixar na descrição as referências do que a gente foi falando aqui no vídeo. Vou deixar os textos que eu escrevi, os textos que Morena escreveu. Sigam a gente, faça meu curso, né? Assista as propagandas desse canal. Se você está completamente alucinado com Black King, saiba que você não é o único. Gente, nós vamos falar aqui, abrir um momentinho para o momento bad. Se cuidem, pelo amor dos ancestrais, se cuidem, usem máscara. Nós já batemos os 100 mil mortos. Quando esse vídeo sair, eu não sei em quantos mortos vamos estar, mas eu desejo lucidez, autocuidado, autopreservação, autorresponsabilidade para todos nós, seguindo firme, não negociando a nossa humanidade e acreditando que daqui para frente, só para frente. Um grande abraço, Kioya, Tionan. Tchau!